Oi, tudo bem? Eu acho que a frase que eu mais escuto no meu Instagram, desde que eu passei a abrir ele para outras pessoas, para outros seguidores, é: eu me inspiro em você. E ao tempo que isso me causa uma alegria enorme e uma sensação enorme de gratidão por saber que existem pessoas que de alguma forma se espelham em mim e desejam seguir os meus passos, isso também me causa uma sensação enorme e um senso de responsabilidade muito grande. E é por isso que hoje eu decidi abrir para vocês detalhes muito íntimos da minha vida, embora eu seja bem reservada e eu não gosto muito de compartilhar muito da minha vida, mas eu senti a necessidade de abrir para vocês um pouquinho da minha rotina, da minha vida e da minha trajetória para mostrar como eu fiz para chegar do ponto de ser uma pessoa triste, de certa forma infeliz, insatisfeita com quem eu era, para me tornar uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais positiva. Porque eu sei que existem dezenas de mulheres que veem diariamente os meus stories e que de alguma forma se espelham em mim, na minha rotina, no meu estilo de vida, nos meus hábitos saudáveis, na forma positiva como eu encaro a vida. E é justamente para elas que eu vim conversar hoje, falar um pouquinho de tudo que me aconteceu e tudo que ainda espero que aconteça de positivo na minha vida. E como eu mudei mesmo esse mindset em relação à perspectiva de vida como mulher, em termos de autocuidado e de empoderamento feminino. São mulheres que, como eu, têm uma jornada dupla, tripla e, por que não dizer, quádrupla. Que são mães, que são esposas, que são donas de casa, que são filhas, que são netas, que têm carreira profissional e que, em muitas situações, têm uma dificuldade enorme de achar um tempo nessa rotina louca e frenética da vida para cuidar de si. E por isso, muitas vezes, elas deixam o cuidado pessoal em segundo plano. Se esquecem mesmo. Se esquecem de se amar, de cuidar do corpo, de cuidar da saúde, de cuidar dos estudos e vão sempre deixando a outras coisas e outras prioridades tomarem conta daquilo que ela é. Eu olhava no espelho, eu não reconhecia o meu corpo, eu me olhava como mulher, não sabia quem de fato eu era. Eu era muito feliz com os papéis que eu tinha conquistado até então, eu era uma mãe muito feliz, eu era uma esposa muito feliz, mas eu não tinha mais identidade, eu não sabia de fato quem eu era. E em muitas situações eu me via também julgada, embora eu tentasse fazer o melhor e o meu papel como mãe, como esposa, parece que aquilo nunca era suficiente. As pessoas me julgavam por quem eu era, me julgavam por não ser uma boa mãe, às vezes me julgavam por não ser uma boa esposa, e aquilo me causava uma sensação de infelicidade muito grande. Eu não me sentia feliz com aquilo. E isso de alguma forma foi drenando a minha energia. No fim das contas, eu não era mais uma pessoa otimista, eu não era mais feliz com tudo que eu era. E como se não bastasse, em meio a esse redemoinho de problemas e gargalos emocionais, eu acabei me divorciando. E como divórcio, eu perdi os poucos amigos que eu tinha, que eu compartilhava com meu ex-marido. O impacto emocional naquela época foi tão intenso e tão grande, que isso acabou refletindo muito na minha vida profissional. E, consequentemente, como vocês podem imaginar, eu também perdi o meu emprego. Não foi fácil, meus amigos. Enfrentar todos esses problemas e tentar conciliar tudo isso e absorver esse tanto de mudança em tão pouco tempo foi bem difícil. Mas tem uma máxima que diz que é justamente no fundo do poço que você encontra a base e o alicerce para conseguir subir e reerguer sua vida. E foi justamente isso que eu fiz. Foi no fundo do poço que eu parei um pouco, voltei para mim, comecei a refletir muito sobre tudo que eu estava enfrentando, tudo que eu estava passando naquele momento. Não de um jeito pessimista, nem me vitimizando, mas sempre olhando o que eu tinha que aprender com aquele processo. Quais eram os aprendizados que eu tinha que levar para a vida, para evoluir como ser humano, para evoluir como mulher. E eu acho que um dos pontos principais naquele momento foi fechar os olhos e tapar os ouvidos para todo tipo de julgamento, que via, obviamente, de todas as partes, de pessoas que não conheciam a minha história, que não sabiam nem metade daquilo que eu tinha passado e que insistiam em julgar, e isso é comum, isso é normal. Mas eu decidi que naquele momento não era o que eu precisava fazer, eu precisava focar em mim, em me conhecer o que a Kisla queria, o que ela gostava, aquilo que ela precisava enfrentar e aquilo que ela precisava talvez transcender para crescer como pessoa, como humana. E foi o primeiro passo que eu adotei naquele momento para tentar mudar a minha rotina e tentar mudar a perspectiva em relação à vida que eu levava. E foi um processo, embora bem árduo, mas foi um processo bem interessante de ser feito.
e descobri gostos e hobbies diferentes, coisas que eu gostava de fazer, coisas que de alguma forma me preenchiam e que me faziam entender que aquilo fazia parte da minha essência. Era aquilo que eu queria levar para a vida, aquilo que eu queria buscar. E junto com essa descoberta em relação à vida, eu fui traçando alguns pontos em relação a metas e propósitos de vida. E o que foi também bem interessante, porque quando eu estabeleci alguns propósitos para a minha vida e aquilo que eu queria talvez fazer de diferente, aquelas marcas que eu queria deixar no mundo, aquilo foi me dando um certo ânimo e uma certa vontade de lutar. E me causava um brilho no olhar muito grande. Foi aí que eu decidi compartilhar muito da minha história e abrir um pouco mais minha vida para vocês aqui no Instagram e para outras mulheres mais próximas que buscavam a minha ajuda, eu decidi ajudá-las também. Com isso eu fiz mais amigos, o que foi maravilhoso, foi extraordinário. E passo a passo eu fui entendendo que problemas acontecem, dificuldades acontecem e tudo depende da perspectiva com a qual você olha esses problemas e da forma como você encara a sua vida. E o mais interessante foi que quando eu comecei a olhar para mim e a priorizar algumas coisas da minha vida, tudo começou a entrar nos eixos. E por mais que no primeiro momento eu tenha olhado e falado, nossa, isso é uma postura bem egoísta, eu estou me priorizando mais e olhando mais para mim, olhando mais para as minhas coisas, e o meu filho e todo o resto, eu comecei a entender que talvez fosse o momento de olhar para mim. Aquele momento eu precisava olhar para dentro e eu precisava me conhecer. E à medida que eu fui sabendo do que eu gostava e cuidando de mim, as coisas foram entrando nos eixos com o meu filho. Eu comecei a ter um tempo de qualidade com ele. Em pouco tempo eu refiz a minha empresa de comunicação, que eu já tinha bastante tempo, mas estava parada. E essa empresa, em menos de um mês, começou a dar um lucro 3 vezes maior do que o meu emprego anterior, que foi ótimo, e com uma flexibilidade incrível. E eu consegui ter mais tempo com o meu filho, o que foi maravilhoso. E eu comecei a entender que, às vezes, você parar um pouco e começar a cuidar de si, começar a cuidar da sua vida, é o que você precisa para poder refletir para as pessoas fora e entregar para as pessoas que estão fora todo o seu potencial e tudo aquilo que você pode entregar para eles. Muitas vezes a gente tenta tanto se doar e entregar para o outro 100% do que a gente é, que a gente acaba não tendo mais nada para entregar. A gente é drenado. E foi aí que eu entendi que eu precisava, naquele momento, focar em mim para conseguir entregar para as pessoas aquilo que elas esperavam que eu entregasse. Você tende a mudar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu mudei porque teve um impacto emocional. Mas naquele momento eu podia ter mudado para uma situação totalmente reversa e ter ficado amargurado. Mas eu decidi agir de um jeito diferente e olhar a vida com perspectiva diferente. E você, se de alguma forma se identificou com a minha história, está passando por uma situação difícil como mulher, se você terminou um relacionamento recente, ou simplesmente você se olha no espelho e não consegue mais encontrar a mulher que você de fato era, eu tenho um convite especial. Vamos estabelecer propósito? Vamos levar a vida com metas? Eu acho que à medida que você entende que existe um propósito por trás de tudo isso que você passa, e você entende que você consegue superar isso e consegue olhar para isso de um jeito muito mais positivo e como um aprendizado, sua vida ganha outro viés. Você consegue entender que tudo nessa vida passa, mas que nesse exato momento você tem que aprender tudo que você puder dessa fase. Seja na quarentena, seja no dia a dia, seja como mulher, seja como mãe, mas se reinvente. Tente encarar as coisas de um jeito positivo, porque tudo nessa vida é aprendizado. Semanalmente eu vou compartilhar com vocês alguns vídeos e contar um pouquinho da minha trajetória. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que você tenha se identificado e que esse vídeo tenha feito sentido para você. Então, se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo, a gente vai trocar figurinhas e a gente vai entender um pouco dessa vida, dessa complexidade que é ser mãe, ser mulher, ser dona de casa, ser esposa. Eu acho que à medida que a gente consegue entender esse processo e consegue compartilhar, externar as coisas entre as pessoas, tudo ganha muito mais sentido, tudo fica muito melhor. Até a próxima!